Olá, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma vez a Proeli está aqui para falar com vocês sobre a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de alguma situação que aconteceu muito lá antigamente. Mas antes, vamos orar para que Deus abençoe a nossa aula e para que Deus abra o nosso entendimento para a gente conseguir entender o que Ele quer que a gente entenda? Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus nesse momento. Querido Deus, muito obrigada porque a gente pode compartilhar a Tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor tem nos ajudado, nos auxiliado em tudo. E eu te peço, Pai, para que o Senhor nos abençoe na aula de hoje, para que a gente consiga entender o que o Senhor tem a dizer para nós através da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu vou falar sobre uma coisa que desde muito lá antigamente já existia. Vou contar uma história para vocês que está aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 4. Então, nós conhecemos já Adão e Eva, né? Que foram os primeiros que foram criados por Deus, né? O primeiro casal que foi criado por Deus. E esse casal teve filhos. 2 filhos deles. Um era Abel, ele era pastor de ovelhas, e Caim, e ele era agricultor. Então, Abel e Caim. Um dia, Caim pegou assim algumas coisas que ele tinha colhido lá da terra e ofereceu a Deus. Simples. Pegou as coisas que ele tinha colhido lá, foi lá e ofereceu para Deus. Ok. Porém, Abel pegou o primeiro carneirinho nascido lá do rebanho. Matou o carneirinho e ofereceu a Deus as melhores partes. Tudo que era de melhor, ele ofereceu a Deus. Ele não pegou qualquer coisa lá do seu rebanho, igual Caim tinha feito, que ele pegou qualquer coisa lá que ele tinha colhido e ofereceu a Deus. Ai, mas como Deus ficou contente com Abel, com o sacrifício que Abel tinha feito. Ele ficou muito feliz mesmo. Mas ele não se agradou da oferta de Caim. E Caim ficou muito furioso. Ele ficou muito bravo. Olha aqui, olha. Caim ofereceu as frutas, as coisas lá da agricultura dele. E Abel ofereceu o carneirinho. Mas Caim ficou muito bravo porque Deus não se agradou da oferta dele. Caim ficou possesso da vida. Ele saiu brigando. E quando Deus viu que ele tinha feito daquele jeito, que ele tinha ficado tão bravo, que ele tinha fechado a cara, não queria falar com ninguém, então Deus chamou Caim e falou: Caim, por que você está com tanta raiva? Por que você anda assim com essa cara fechada? Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. Você me deu você ofereceu para mim as piores coisas. E por isso, o pecado está na porta, à sua espera. E ele quer dominar você. Mas você precisa vencer esse pecado. Quantas vezes, né, crianças, a gente fica bravo com as coisas, né, revoltado. E sabe que nessa hora, o pecado, ele tá lá, ó, batendo na nossa porta, pra gente fazer o que é errado, pra gente sair brigando, pra gente bater no amigo, pra gente desobedecer a mãe, brigar com a mãe. E sabem de uma coisa? Cabe a nós escolhermos o que nós vamos fazer com isso. Nós é que vamos escolher se nós vamos agir mal ou se nós vamos agir conforme a vontade de Deus na nossa vida.
que é sermos pessoas centradas, calmas, para conseguirmos resolver a situação com calma. Bom, voltando lá na história de Caim e Abel, Caim foi lá e falou para o seu irmão: vamos até lá no campo, como quem quisesse brincar com ele, sabe? E aí lá foram os dois, como se quisessem brincar no campo. Foram os dois lá para o campo. E quando eles estavam lá, Caim matou Abel. Ai, que coisa feia. Caim fez o que era errado aos olhos de Deus. Caim escolheu fazer a coisa errada. E quando Deus perguntou para Caim onde que estava o irmão dele, sabe o que ele respondeu? Eu não sei, eu não sou babá do meu irmão. E ainda por cima mentiu para Deus que sabe de todas as coisas. Olha só, que coisa mais feia. Aí, Deus, como ele é muito justo, ele perguntou para Caim: Caim, por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando e pedindo por vingança. E aí, sabe o que aconteceu? Caim foi amaldiçoado e ele não pôde mais cultivar a terra. Ele não pôde mais trabalhar na terra, tirar o seu sustento da terra. E o pior de toda essa situação é o que está escrito aqui na Bíblia, em Gênesis 4, versículo 14. Diz assim: hoje tu estás me expulsando desta terra, e eu terei que andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. Caim disse uma coisa muito triste, porque sabe o que acontece? Ele vai ter que ficar se escondendo de Deus para o resto da vida dele. Teria que viver longe de Deus, fugindo de Deus sempre. E tudo isso aconteceu por quê? Porque ele não ouviu a voz de Deus. Ele não conseguiu entender o que Deus tinha falado para ele lá atrás, quando ele falou assim que o mal estava à porta, mas que cabia a ele dominar. E hoje isso acontece com a gente. Vocês já perceberam? Vocês já ficaram com raiva de alguém, de alguma coisa, de alguma situação? Eu já fiquei com raiva, muita raiva. Jesus também ficou bravo. Vocês se lembram que na outra história que eu contei, eu também falei que Jesus havia ficado bravo também? Que ele tinha expulsado todo mundo lá do templo, tinha chegado lá no templo e estava todo mundo vendendo coisa que não podia vender, e Jesus foi lá e arrancou todo mundo de lá, porque ele estava certo. Mas veja bem, nós temos o dever de saber fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Nós temos o dever de perguntar para Deus como é que eu devo agir diante dessa situação. Porque lá no tempo de Caim, Caim não perguntou para Deus como ele deveria agir. Portanto, ele nem entendeu o que Deus tinha falado para ele. Mas nós, como somos pessoas que oramos sempre, não é? Você ora, eu oro. Você ora sempre. Então nós devemos orar para saber o que Deus quer que nós façamos, né, em cada situação. Quando a gente está com raiva, quando a gente está bravo, quando a gente está a ponto de explodir, de gritar com a mamãe, de bater no amigo, a gente deve se lembrar de que não é isso que Deus quer. Porque tudo isso que eu falei, desobedecer a mamãe, brigar com a mamãe, com o papai, ou com quem esteja cuidando de você, gritar, brigar com o amigo, tudo isso é pecado.
E o pecado traz uma dor muito grande depois. Olha só, Caim não pôde nem cultivar mais a terra para se alimentar. Olha que dor. E a dor maior ainda ter que ficar longe de Deus. Ele não conseguia mais ficar na presença de Deus. Por isso, nós devemos sempre buscar a direção de Deus para o que a gente deve fazer em cada situação. De que jeito que a gente deve agir em cada situação. Não é errado a gente sentir raiva. Não é errado, não. A gente pode sentir raiva, sim. Errado é a gente fazer a escolha errada do que fazer com essa raiva. Isso sim é pecado. Isso é errado. Mas, como nós já sabemos, nós temos Jesus Cristo para interceder por nós, né? Então, todas as vezes que essa raiva, esse sentimento ruim vier assim na nossa cabeça, vamos combinar uma coisa? Ó, estamos combinando aqui, hein? Toca aqui. Nós vamos orar e pedir a direção de Deus para saber o que nós devemos fazer diante dessa situação. Beleza? Combinado? Então vamos orar agora para selar essa nossa aliança, esse nosso pacto, né, que a gente combinou agora, de toda vez que a gente sentir raiva, orar e pedir a Deus a direção para saber o que a gente vai fazer. Então a gente vai orar para que Deus nos ajude a cumprir essa promessa que nós fizemos hoje. Beleza? Vamos orar? Querido Deus, eu te peço para que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cumprir com essa promessa que nós fizemos hoje, com esse combinado que nós fizemos. Toda vez, Senhor, que a gente tiver um sentimento ruim, de raiva, de ódio, e a gente quiser se irar e fazer alguma coisa errada, que a gente pare, pense e ore a você, pedindo para que o Senhor nos ajude a tomar a decisão certa de como agir nessa situação. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, crianças. Nós vamos então pedir para que Deus nos ajude a enfrentar essa raiva. E olha só a nossa raiva aqui, olha. Essa é uma das atividades que vocês vão fazer, tá? Vocês vão recortar lá a raiva, recortar o rainho nervoso e a carinha de cada um. Né? Cada coisinha da carinha, aí, ó, os olhinhos, a boquinha, e vão colar, não esquecendo de decorar o versículo. Dessa vez o versículo também é grande, então se você não conseguir decorar não tem problema, mas manda um vidinho pra gente pelo menos lendo o versículo, tá bom? Porque aí a gente vai pontuar de qualquer forma, ok? Tem a outra atividade também, essa é a atividade mesmo, tá? Então vocês vão pintar, ó, a raiva, o bravo. Porque, ó, ele tá assim, ó, com a sobrancelha brava e a carinha de raiva. Vamos pintar o bravo. E aqui embaixo, ó, a gente vai descobrir o que Caim não controlou. O que ele não controlou? A gente vai preencher aqui, olha, de acordo com as figuras que estão aqui do lado. A gente vai preencher. Se você não souber escrever, pede ajuda pro papai, pra mamãe, pro irmão mais velho, pra vovó, para quem você sentir necessidade de pedir ajuda, tá bom? E aí a pessoa que vai te ajudar a escrever o nome aqui de cada coisa. E no final, essa palavra que vai estar aqui na vertical em pé, tá, gente? Vai estar aqui na vertical, é a palavra que a gente vai completar aqui, ó, o que Caim não controlou, ok? Bom, gente, por hoje é só e eu espero que a gente consiga cumprir com o nosso combinado, ok? Vou estar orando por vocês e nós juntos vamos conseguir vencer esse sentimento tão ruim que é a raiva, ok? Um beijo para vocês e Deus abençoe. Até a próxima!